Graças e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus. Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos. Lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, você precisa escrever. Hoje, na verdade, é só você comentar aí. Nós estamos aqui no Instagram, né? Vai chamando aí os seus amigos na parte inferior direita do teu celular. Tem aí um aviãozinho, né? Glória a Deus. Meus irmãos, nossas lives continuam. As lives continuam terças e quintas a partir das 21 horas aqui no Facebook e nas quartas-feiras aqui no Instagram. E sexta-feira nós temos a Noite da Libertação na Reconciliação na rua Henrique Degrefe 241 aqui em Ponta Grossa, próximo ao cemitério municipal. O Henrique Degrefe 241 aqui em Ponta Grossa, centro. Se você olhar pelo Google Maps, vai ver lá, parece centro. Embora ali seja início da Nova Rússia, mas pelo Google Maps é centro. Glória a Deus. Para o Senhor. Todos estão chegando aí. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo, que faz parte, na verdade, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós estamos falando sobre o batismo do Espírito Santo, existe magia das águas, já falamos sobre o batismo nas águas, batismo no corpo, e agora vamos dar continuidade falando sobre o batismo no Espírito. Aleluia. Se o áudio mais tá bom para você, mandei suas curtidas, seus corações. Como é que está o áudio e imagem para você? Comenta aí como é que está o áudio. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco nesta noite. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Tu és a pessoa mais importante, Senhor, aqui. Glorifica o nome de Jesus.
Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Manifesta a tua presença. A tua glória. Nós somos santo sangue de Jesus entre os santos dos santos. Cristo Jesus, estamos sentados do Pai, sendo tudo principado, potestade, por aí domingo, que a tua presença, a tua glória, a tua unção transborda, o Espírito, o corpo, transborda nesse lugar. Flua sobre cada família, cada pessoa, cada lar. Está sendo assistido essa live, esse vídeo. Que o fogo venha assim queimando. Do alto da cabeça para os pés, cada uma dessas pessoas. Convencendo o pecado, os xixis, curando, libertando, transformando. Enchendo de paz, Senhor, aqueles que estão ansiosos, de alegria, Senhor. Aqueles que estão tristes, Senhor, em nome de Jesus. Tua glória, Senhor, transborda esse lugar. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Manifesta que instante mais a tua presença. A tua glória atraindo os corações, atraindo as vidas. Até essa live, a partir dessa live, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre as ações, né, do Espírito Santo. Falamos que o Espírito Santo ele é o Paráclito, ele é o Consolador. Ele foi chamado, convocado para estar do lado de alguém, convocado para ajudar. Paz do Senhor, Rosildo, tudo bem? Convocado para ajudar alguém que pleiteia a causa de outro, diante do juízo, intercessor, conselheiro. Então o Espírito Santo faz esse papel. Ele está ao nosso lado. Ele vem assim como Jesus estava aqui. Ele falou, vou enviar outro Consolador. Jesus, quando estava aqui na Terra, ele era Consolador. E quando veio o Espírito Santo, ele veio para estar no lugar do Senhor Jesus. E é tudo aquilo que nós podíamos ter de relacionamento com o Senhor Jesus, nós podemos ter com o Espírito Santo. E ainda mais. Porque Jesus tinha uma limitação quando estava aqui na Terra, né? Quando ele estava aqui na Terra, a limitação dele era o corpo dele. Mas o Espírito Santo é Jesus em todos os lugares. Para o Senhor Nivaldo, tudo bem? Ele diz também que o Espírito Santo em João, capítulo 16, do 1 ao 15, nós vemos ali que o Espírito Santo ele é o guia, é a pessoa da Trindade responsável pela comunhão conosco. Toda a nossa relação com Jesus Cristo e o Pai através do Espírito Santo, através dele. Lembra que a Bíblia nos ensina que Paulo até mesmo no final, em uma de suas cartas, ele fala o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Quando ele fala da comunhão, do relacionamento, ele fala do Espírito Santo para o Senhor. Dirce, tudo bem? Parecida. Depois nós falamos também que o fato de que ele ser o dono de todos os dons. Tem dons de cura, de milagres, dom de fé, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento dos espíritos, profecia, falar em línguas, interpretação de línguas para o Senhor. Jennifer Krinsky, tudo bem? E nós falamos tudo isso lá no meu Facebook, na minha página, Pastor Lourenço Ribeiro. Nós falamos ontem sobre essas ações do Espírito Santo. Hoje eu quero continuar falando sobre essas ações do Espírito Santo nas nossas vidas. E uma das principais ações, se não a principal ação do Espírito Santo em nossas vidas é gerar em nós o amor do Pai. O amor do Pai, o caráter de Jesus Cristo. Isso está escrito lá em Gálatas, capítulo 5. Ele cura, ele liberta, Deus faz coisas milagrosas, mas em primeiro lugar, ele transforma o nosso caráter. Nós vemos isso aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim:
Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja que aqui, na verdade, quando ele fala o Espírito aqui, né? Andai no Espírito, né? Em Deus, né? Ele fala essa luta, né? Entre a carne e o Espírito. Eu entendo que essa carne e o Espírito aqui está muito relacionada ao nosso Espírito, né? Claro, de certa forma também está indo contra o Espírito de Deus, mas é o nosso Espírito. Nós somos formados de 3 partes: corpo, alma e Espírito. Corpo é isso que você está vendo, né? Essa parte que você pode tocar. A alma fala da nossa mente, vontades, emoções, né? Intelecto. E o Espírito é a parte onde nós temos a comunhão, a consciência, a intuição, onde o Espírito Santo vem habitar. Mas a alma e o Espírito, quando você, de modo geral, a alma e o Espírito é como se elas estivessem muito unidas. Muito unidas. Tanto é que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, quando ele fala isso, ele mostra já que é bem unido. Quando nós olhamos o tabernáculo ele representa, uma das coisas que ele representa é o corpo, alma e espírito. Ele é formado em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E quando você olha externamente, você vê apenas 2 partes. Uma parte aberta, o átrio, e uma parte fechada. Mas, quando você entra naquela parte fechada, você percebe que existe uma terceira, que é o santo dos santos, que representa o Espírito, onde era colocada a arca, que representa a presença do Espírito Santo. Aleluia! E é uma batalha. Quando nós somos criados, o homem foi criado para andar no Espírito, não ser dominado pelos desejos carnais, pelas paixões carnais. Mas com a queda, o homem foi perdendo isso, né? O homem foi se afastando de Deus, foi perdendo isso, começou a andar carnalmente, baseado apenas buscando a vontade da carne, não aquilo que estava no Espírito. Por isso que ele fala, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Então, tudo isso faz parte da carne. Invejas, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais o Senhor, Débora, tudo bem? Débora Mendes, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí ele começa a falar então agora do fruto do Espírito, que é diferente do fruto da carne. Ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, quando ele fala aqui do fruto do Espírito, é o resultado, né, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. A nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. O nosso Espírito, ele quer a vontade do Espírito Santo. Está ligado com a vontade do Espírito Santo. Por isso que é uma luta entre a carne e o Espírito. E o fruto do Espírito fala aqui do Espírito Santo mesmo. O resultado da ação dele. Nós lembra que a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Fala, Senhor, Alexander, tudo bem? Só Alexander Soares.
A Bíblia diz que Deus, Ele é amor, isso é o caráter dele. O caráter dele é esse. E é o Espírito Santo, é através do nosso relacionamento com o Espírito Santo que esse amor é gerado em nós. Veja que, embora ele coloque aqui vários pontos, ele fala alegria, paz, longanimidade, benignidade. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala o amor, ele é paciente, ou seja, ele tem longanimidade. Tudo crê, tudo suporta, fala da fidelidade, fala desses princípios. Ou seja, você percebe quando você lê lá 1 Coríntios 13 e compara o que está falando só do amor lá com o fruto do Espírito, você percebe que, em essência, o fruto do Espírito é o amor, que está aqui em um ponto separado aqui para facilitar nosso entendimento, para que nós venhamos buscar a Deus e perceber se estamos ou não no amor de Deus. Mas está tudo aqui. Essa é a essência, o amor de Deus. Isso que o Espírito Santo transforma em nós, que Ele gera em nós quando nós buscamos a Deus. Veja aqui em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, veja o que ele fala aqui no versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, é Ele quem gera em nós o caráter. Um dos principais, se não a principal função do Espírito Santo no relacionamento conosco, no relacionamento com Deus, é gerar. Esse relacionamento é gerar o caráter de Cristo. Lembra que a Bíblia fala lá em Judas 20, fala assim, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor. Aleluia! Quando a unção de Deus, o poder de Deus vem sobre você, a maioria das pessoas falam assim, o poder de Deus vem para você servir a Deus, para você orar para os enfermos, para pregar. Sim, também. Mas em primeiro lugar, a unção do Espírito Santo, ela vem sobre nós para que nós sejamos capacitados por Ele para nos relacionarmos com Ele, para vencermos a nossa carne. Sabia disso? E algumas pessoas pensam que o batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com o caráter. Elas fazem uma grande separação. Não, aqui está o fruto e aqui estão os dons. É como se você tivesse que escolher um. E não, você tem que querer as duas coisas. Inclusive, elas trabalham juntas. O que as pessoas não podem confundir é que às vezes as pessoas falam assim, mas o fulano, tal, o irmãozinho lá, orou em línguas lá na igreja, mas depois estava fazendo isso errado. Então, aí, por causa dessas experiências que as pessoas têm, com pessoas que às vezes manifestaram alguns dons, ou aconteceram algumas manifestações sobrenaturais com elas, o problema é que as pessoas veem essa situação e não conseguem discernir. Que elas, embora sejam distintas, têm bastante a ver. São distintas por quê? Distintas porque o fruto do Espírito é o caráter do Espírito Santo. E não significa, por exemplo, que uma pessoa começou hoje, foi baseada no Espírito Santo hoje, começou a orar em outras línguas. Em casa que ela saiu dali, ela está perfeita. Eu creio que muitas coisas transformaram a vida dela. Mas a partir daquele momento ela tem que praticar aquilo. Por isso que Paulo fala, Senhor, tá, tudo bem? Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala que ele dava graças a Deus porque ele orava em outras línguas mais do que todos os outros ali, todas aquelas pessoas daquele lugar. Veja que era uma igreja que orava muito em línguas. Mas aquela igreja orava muito em línguas no culto.
Saía do culto, aparentemente esqueciam de Deus. Não oravam, dava aqueles gritos lá na hora do culto, depois ia para casa e não chegava em casa orando em línguas, passando um tempo a sós com Deus, orando no Espírito. E aí não edifica, aí não transforma a pessoa, entende? Se ela ficar em silêncio no culto, mas depois se ela sai dali, termina o culto, ela começa a orar e só para no começo do outro culto domingo, ela vai ser transformada. Aí você pode orar no culto mais baixinho, né? Você fica gritando. A não ser que seja uma coisa muito extraordinária que vem sobre você, mas de modo geral as pessoas, a Bíblia coloca isso, veja que o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Está um louvor alto lá, você está orando em línguas. Tá o pastor pregando assim baixinho, né? E o Espírito Santo está operando na sua vida. Ok? Então quando nós falamos do agir do Espírito Santo, ele está diretamente a paz do Senhor. Cíntia Fontana, tudo bem? Animada? Veja que quando falamos da ação do Espírito Santo, ele cura, ele liberta. As pessoas às vezes lembram muito mais dessa parte, e isso é maravilhoso. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, em primeiro lugar, é para gerar esse caráter. Às vezes as pessoas têm o costume de dizer, não, porque os dons do Espírito Santo eles são para o outro, são para o próximo. Para você orar pelos outros enfermos. Mas ele também é para você orar por você mesmo. Não é uma profecia para você profetizar para os outros, não, em primeiro lugar é para você profetizar para você mesmo. Você ouvir a unção, o dom do profético, ele vem sobre você para você capacitar em primeiro lugar você ouvir a voz do Espírito Santo. Para você mesmo. Porque você precisa da direção dele. Amém? Ele vem sobre você para te dar sabedoria, para você entender a Bíblia. Para te dar a direção daquilo que você tem que fazer. Ele é para você, os dons vêm sobre você, a unção vem sobre você para você se relacionar com o Espírito Santo. Porque quando a unção de Deus vem sobre você, você começa a ficar capacitado a ouvir a voz dele. E quando você é capacitado a ouvir a voz dele, você é capacitado a se relacionar com ele. Aleluia! E aí vai gerando transformação, à medida que você vai fazendo isso. Que você vai praticando este relacionamento com o Espírito Santo. Isso é o principal, é o amor. É a transformação que ele gera em nós. Somente através do Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo Jesus pode vencer como homem e realizar milagres, né? Ressuscitar, pois ele é onisciente, onipotente e onipresente. O Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente e onipotente, porque ele é Deus, ok? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas é um só Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vamos falar um pouquinho disso. Como ele é onisciente, onipresente e onipotente. Gênesis capítulo 1, versículo 2. No princípio criou Deus, versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele agitava as águas. Tem a entender que às vezes é como se ele estivesse agitando ou preparando aquele ambiente. E disse Deus, haja luz, houve luz. Então, da criação, o Espírito Santo estava ali na criação. Foi através do Espírito Santo que tudo foi criado, tudo foi feito. Foi o poder dele. Foi a glória dele. Deixa eu ver se eu até acho agora um texto aqui. Em Isaías, capítulo 40, fala assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou medida dos seus palmos? Quem recolheu a terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? O Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Aqui em Isaías 40, versículo 12 em diante, ele está falando da grandiosidade de Deus. Ele cita o poder do Espírito Santo. Ele fala, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro ensinou? Como quem tomou conselho
para que lhe desse compreensão. Quem o instruiu na vereda do juízo, ele ensinou a sabedoria e mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são pó fino que se levanta, ou seja, ele é imensurável, é todo poderoso. E ele vai falando, versículo 16: nem todo Líbano basta para queimar, nem os animais para o holocausto. Nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou seja, ele está falando do Espírito Santo e agora vai falar com quem comparareis a Deus. É muito legal esse texto aqui, porque ele está em Isaías, ou seja, no Antigo Testamento, falando sobre o Espírito Santo, que é Deus. Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funda imagens e ourives, cobra de ouro. E assim ele vai seguindo aqui. Eu não vou ler todo o texto, depois você pode ler na sua casa. Estou falando da grandiosidade de Deus, do Espírito Santo, e do fato dele ser Deus. A Bíblia também nos mostra aqui, no Salmo, como ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas. E ele sabe todas as coisas, é onisciente. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Salmo 139, versículo 7. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama, veja que ele está falando do Espírito, né? Como é que eu vou fugir do Espírito Santo? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me tenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele é onipresente, onisciente, ele sabe todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ele é quão grandioso, né? Quando você é batizado no Espírito Santo, você está recebendo uma coisa. Ele já, quando você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Senhor, o Espírito Santo vem habitar em você. Ele já está em você. Quando você é batizado, o Espírito Santo, você é mergulhado nele. A presença dele vem. Não é uma coisa que vem sobre você, é uma pessoa. E é a melhor pessoa do mundo. Onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 10 diz assim: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. É essa pessoa que você precisa se relacionar. O Espírito Santo. Para o Senhor, Letícia, Pai, tudo bem? Vamos orar agora, queridos. Vamos falar com Deus. Esse Espírito Santo maravilhoso. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai,
Pedro que recebesse sincero convosco, como se já tivesse acontecido. Se alguém disser à montanha, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que Deus será com ela. Então, você tem que falar, mas tem que ver isso feito no seu coração. Seja qual for o seu pedido agora. Amanhã nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, nós vamos falar mais sobre a promessa do Espírito Santo, né? Crescer do Espírito Santo. Lá na minha página, Facebook, página Pastor Dorian Serena. Mas agora vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Ouça também, Senhor, se tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido. Nós vamos apenas orar de modo geral. Quero liberar sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo sobre mim, tanto sobre você, sobre as pessoas que estão assistindo ao vivo ou gravado. Vamos orar. Muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu apresento cada pessoa da ciência lá nesse vídeo. Traga o fogo de Deus vem queimando. Coloca a cabeça por dos pés de cada pessoa da ciência lá nesse vídeo. Em nome de Jesus, tanto vivo como travado. Esse aqui é o teu fogo, assim. Você que está assistindo essa live, está com problema de saúde, coloque sua mão na região onde está enfermo, vamos crer juntos. Comece a imaginar o seu pedido realizado. Comece a imaginar você testemunhando que está curado, curado. Em nome de Jesus, apresento aquela pessoa que está sendo pela fé, em nome de Jesus, põe as minhas mãos. Agora sobre cada pessoa que está sendo esse vídeo. Em nome de Jesus, dá um sopro em nome de Jesus pela fé. Vou soprar, quero que você inspire pela fé. Em nome de Jesus, eu vou falar agora, o poder de Deus vai operar sobre a sua vida. Enfermos serão curados, demônios serão expulsos. Anjos de cura e milagres vão operar. Cirurgias vão acontecer. Eu vou sentir a anestesia do Senhor. Ser curados de enfermidades. Células cancerígenas. A dor, o casalador vai embora. Não falar embora. Dificuldades para movimentar vão embora. Você vai fazer aquilo que você não podia fazer. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, 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 em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. O fogo de Deus.
Rutaralamandaralabash. Reitaralamandarulu. Estou assistindo tanto ao vivo quanto gravado essa live. Vamos assistir com um arrepio, com um calor, o poder de Deus vindo sobre nós. Isso é um unção do Espírito Santo sobre você. Vou soprar mais uma vez em nome de Jesus. Vou falar agora, o poder de Deus vai vir sobre você. Tanto ao vivo quanto gravado. Quando eu falar agora, se você já falava em línguas, você estava travado, né, nas línguas, você vai tentar falar. E você que nunca falou, você vai tentar falar também. Mas não duvide, simplesmente não duvide e fale, coloque som. E não pare de colocar som. O inimigo coloca dúvida muitas vezes. Eu disse que o Espírito Santo, em Atos 2, passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eram eles que falavam em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia. O Espírito Santo que vai conceder, mas é você que fala, você que põe som. Então não duvide. Não é para falar aleluia, glória a Deus, nem nada, só em línguas. Então você recebe o Espírito Santo. Toda vez que eu tento falar, eu falo. Sabe por quê? Porque já está sobre mim. Então quando você tentar, o poder de Deus vai vir sobre você. Mas de cura, milagres. Sabe que o maravilha operar também. Querubins, serafins, canais do movimento, batismos por vão ser liberados sobre a sua casa, sobre o seu lar, ministrando fogo, batismos por sendo ministrando das brasas. Quando eu falar agora, quando eu soprar, você vai inspirar com fé, crendo que a unção está sobre mim e vem sobre você. Quando eu falar agora, o poder de Deus vai vir sobre você. Você tem que tentar, e quando você tentar falar outras línguas, o poder de Deus vai operar e vai ouvir palavras estranhas. Por mais estranhas que sejam, ou simples que sejam, não pare de falar. E creia, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, fale em outras línguas, em nome de Jesus. Seja cheia do Espírito Santo. Agora, em nome de Jesus. Onde cura e milagres estão operando. Hoje que sou em nome de Jesus. Onde cura e milagres continuam operando. Sinais, prodígios e maravilhas, receba. Seja livre e liberto. Seja liberto agora em nome de Jesus. Onde cura e milagres continuam operando. Fim de fogo, nisso, batismo, por sangue, as brasas vivas do altar. As brasas vivas dos querubins vão ser liberadas. Receba, receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Senhor, cheia, ó Senhor. Bastião Severino, ó Senhor, Constantino. Glória a Deus. Amanhã nós temos mais live a partir das 21 horas lá no meu Facebook. Se não me segue no Facebook, segue lá, @Pastor Loureiro. Na verdade é Pastor Loureiro Severino, né? Você coloca lá, você já vai achar a página no Facebook. Nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. E nessa sexta-feira, 8 de libertação, na rua Henrique Degreve 241, 19h30, venha crendo em milagres, venha crendo na Jesus. Se você ou se conhece, está passando por problemas na área física, né? Saúde, precisa da cura, do milagre do Senhor. Não tem problema de saúde ou espiritual, financeira, né? Precisa de libertação, precisa agir de Deus na física, sentimental, financeira. Então convida para vir, venha. Se está tudo bem, venha também adorar a Deus. Essa sexta-feira, 19h30, na rua Henrique Degreve 241, hoje será a libertação. E domingo, às 19 horas,
também no mesmo endereço. A Rua Henrique Degre 241 aqui em Ponta Grossa, Paraná. Amém? É só colocar no Google Maps para você achar. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo lá na área de vídeos. Então se você curtiu, compartilhou, comentou aqui, depois também curte, compartilha e comenta lá. Porque infelizmente tudo que é comentado aqui, tudo que é feito aqui é perdido. Então você vai lá, vai curtir, compartilhar, comentar. Também lá eu vou colocar na descrição do vídeo o CNPJ da Comunhão Cristã da Reconciliação da Igreja. E se você deseja entregar dízimos, ofertas, para a reconciliação, você pode fazer um Pix usando o CNPJ da Igreja, que vai direto para o PagBank da Comunhão Cristã da Reconciliação. Só você olhar bem lá, vai estar Comunhão Cristã da Reconciliação lá no PagBank. Tá bom? E aí você vai estar sendo abençoado também. Amém? Que Deus abençoe a todos. O amor do Pai, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Fiquem na paz. E até a próxima, se Deus quiser. Mais uma coisa que eu estava esquecendo. Eu tinha falado de alguns vídeos que eu ia colocar lá no meu canal do YouTube, Eu ainda não separei ainda, então tem várias mensagens, que são essa série, de ensino dos princípios elementares que meu desejo é colocar lá. Aí eu não coloquei. Mas já está lá um vídeo de sábado agora, no Café das Mulheres, no momento de oração para os enfermos, de milagres ali, vai lá ver, ser edificado, acessar. Eu gosto muito de ver vídeo de pessoas da ação de Deus, curando, libertando. A Bíblia diz que o Espírito da profecia é o testemunho do Senhor Jesus. Quando nós testemunhamos, a palavra testemunho no Antigo Testamento tem a ver com faz de novo. Quando nós vemos testemunho de Deus, eu creio como se você estivesse chamando a existência para que aquele milagre aconteça também na sua vida. Amém? Assista com fé. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Até a próxima. Em nome de Jesus.